mio testo in cui il mondo medievale cristiano affronta organicamente un progetto di lingua perfetta e De Vulgare Eloquentia di Dante Alighieri, scritto presumibilmente tra il 1303 e il 1305. Il De Vulgare Eloquentia si apre su una constatazione ovvia, ma fondamentale per il nostro assunto. Esiste la pluralità delle lingue volgari. E il volgare si oppone in quanto lingua naturale al latino, come modello di grammatica universale ma artificiale. Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. O que será que esse texto tem a ver com o assunto de hoje? Roda a vinheta. Ciao amici, eu sou a Ana Luísa da Italiano Descomplicado e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a questão dos vulgares italianos. Bom, eu amo tanto isso que o meu mestrado, está aqui minha dissertação para comprovar, foi sobre a questão da língua na cultura italiana. Eu estudei especificamente um autor que se chama Speroni, mas o tema engloba muitos autores, começando com Dante Alighieri. Bom, nesse trechinho que eu li para vocês no início do vídeo, Umberto Eco está dizendo que, na verdade, essa questão, esse debate linguístico teria até mesmo uma data de início, né? Que é quando Dante Alighieri escreveu o De Vulgare Eloquentia. Nesse livro, De Vulgare Eloquentia, Dante faz uma viagem pela Itália. Ele vai registrando todas as diferenças dos vulgares que ele escutava ali na península, que mais tarde vai vir a se chamar Itália. E isso é muito legal, porque quando a gente vai viajando do norte até o sul da Itália, a gente escuta diferenças no italiano, né? No norte, o italiano é um pouco mais fechado, tipo voce, não voce. Ou a gente chega ali no centro, em Roma, que eles pronunciam o número 5, ao invés de pronunciar 5, o romano vai mais pro 5, né? Tem essa coisinha um pouquinho mais sei sicuro, ci piace, uma coisa um pouquinho mais assim, chiada, né? E no sul também isso vai ser muito mais forte. Outra característica que a gente vê bem diferente em uma região da Itália, que é na Toscana. Em Firenze, mais específico, existe um fenômeno linguístico que se chama gorgia fiorentina, né? Que eles pronunciam o som do C com R. Vamos ver um exemplo disso? A frase em italiano padrão: voglio acquistare una casa nelle colline toscane. Agora, com a gorgia fiorentina, que é como você vai ouvir lá em Firenze, voglio acquistare una casa nelle colline toscane. Vejam que o é bem opa, enfim, tem esse aspirado no fiorentino. Bom, voltando à linha, a gente já vai chegar a um objetivo com esse vídeo, calma lá. O que acontece? O italiano que a gente estuda é o italiano standard. O italiano standard foi criado, digamos assim, no Renascimento italiano. Lá por 1525, um italiano chamado Pietro Bembo, né, estava no meio dessa disputa linguística, sugeriu a solução de língua nacional, o fiorentino escrito. O que acontece? O italiano que a gente aprende vem lá de um registro linguístico escrito, usado principalmente por Petrarca e Boccaccio no século XIV. E aí o Pietro Bembo, no Renascimento, sugeriu que esses modelos linguísticos deveriam ser a língua nacional da Itália. Tá? A gente, bem entre parênteses nacional, porque a Itália, como é a Itália, ainda não existia. É bem confuso, porque se a gente para pensar, o italiano vem de uma língua escrita e não de uma língua falada. E isso vai acarretar muitos problemas quando a gente fala italiano e estuda italiano atualmente, né? Quem não tem uma dor de cabeça com as preposições do italiano? Quem não chora toda vez que tem que pensar se a palavra se escreve com nadópia ou não? E aí entra outra grande confusão, que é a diferença de região, né? Da diferença de região não é... Lembra que a gente estava falando da pronúncia? Pois é, em Milão as pessoas não pronunciam dópia. E aí, como é que a gente vai conseguir escrever, né? Porque uma coisa que a gente aprende
Se alongou aquele L ali no allora, é porque é com doppia. Mas aí você vai para Milão e não funciona. Bom, tem diferença sim, existe o italiano standard que a gente estuda e fiquem tranquilos, vocês aprendem italiano standard e vão conseguir se comunicar na Itália com ele, tá? Acontece que vai ter muita diferença de vocabulário, de pronúncia. Em Roma, não se pronuncia às vezes a metade final dos verbos, né? Andiamo a mangiare e não mangiare, né? Então, vai ter essa diferença, mas é uma questão de habituar aí o ouvidinho. Por isso que aqui nas aulas da Italiano Descomplicado a gente sempre pega vídeos de diversos registros do italiano e aí o aluno vai se acostumando e até começa a se identificar com o seu sotaque favorito. E aí, outra coisa muito importante, e aqui talvez seja o objetivo desse vídeo para vocês. Não achem, em hipótese alguma, que o nono e a nona de vocês falavam italiano errado. Eles falam, muito provavelmente, um dialeto que é uma língua, e é uma língua como a língua italiana, não tem nada de errado. Só é uma língua que é falada numa região menorzinha do que o italiano, que é falado na Itália inteira. Tanto que Dante, quando escreveu esse De Vulgare Eloquência, ele registrou tanta variedade que em cada região que ele passava na Itália, ele escutava um italiano diferente. E esses são os dialetos que a gente tem conhecimento hoje em dia, né? E como algumas famílias, né, de italianos vieram para o Brasil antes de 1861, eles vieram com a única língua que eles sabiam, que era o dialeto vêneto, o dialeto lombardo e o dialeto trentino. 1861 é quando a Itália virou Itália, país-nação, e quando foi instituído o italiano como língua nacional. Então, antes disso, eles só podiam falar o dialeto mesmo. Isso para dizer para vocês que italiano tem suas diferenças e talvez é o que mais me apaixona no italiano é justamente essas diferenças linguísticas e culturais presentes nesse paese piccolo, que é um pouquinho maior que Santa Catarina, que é a Itália. E agora eu quero saber, vocês falam dialeto? Qual que é o dialeto aí da nona? Qual que é o dialeto das brigas na cozinha no domingo em família? Conta aqui pra mim, quero muito saber. Enquanto isso, eu vou voltar aqui com Umberto Eco e me deliciar com a questione della lingua italiana. Até mais, pessoal!